família. Hoje mesmo, quantos livramentos Deus nos já deu. E às vezes nós nem prestamos atenção e somos ingratos a Deus, irmão, pelo que Deus tem feito na nossa vida. Quantas pessoas, quantas da nossa família estão espalhadas no mundo inteiro, fora aqui do Ceará, e Deus tem protegido com as suas orações. É porque Deus é maravilhoso na nossa vida. Como podemos, irmão, esquecer de cultuar, de glorificar um Deus desse de forma... Glória a Deus, aleluia! E isso é que mostra que nós amamos a Deus, porque publicamente nós falamos que Ele é bom, que é Ele que cuida da nossa vida. Devemos sim a Ele. E por isso nós cremos, irmão, na vitória, porque Ele é maravilhoso. Amém? Se coloque de pé, vamos ler a palavra do Senhor esta noite. No Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 15. Agradecendo ao pastor e à pastora Pastor Elaine, O Anderson. pastor o Anderson. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. São bênçãos de Deus, irmãos. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 15, o versículo 1 e 2. Apenas esses dois versículos. Glória a Deus. Eu vou estar lendo, os irmãos só acompanhem aí na sua Bíblia, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmurava os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e comem com eles. Amém? Amém. Podem se sentar em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Nesta noite, irmãos, eu tenho algo da parte do Senhor para a tua vida. Eu trazer uma palavra um pouco diferente da forma que muitas das vezes nós prega na igreja. Mas eu quero, irmão, trazer ao entendimento que você entenda esta palavra. Por isso eu trouxe alguns slides aqui sobre esta palavra, tá? Para que você entenda. É diferente, irmão, porque é muito mais louvável você sair daqui entendendo a palavra do que só ouvir. Amém? Glória a Deus, por aleluia. isso eu trouxe aqui. Antes, irmão, de eu trazer essa palavra, eu gostaria de deixar só um pedacinho desta palavra, que é o nosso pastor presidente, de onde eu vim, tá? E a recomendação que ele fez sobre a minha pessoa, amém? Amém. E a minha família. É bom que os irmãos sabem de onde eu vim, amém? Rapidamente. Glória a Deus. Nesta oportunidade, saudar a todos os amados irmãos, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. E nessa oportunidade, irmãos, eu quero apresentar a todos os irmãos aí do estado da Paraíba, aos pastores dirigentes, aos membros e congregados, o nosso coordenador geral do campo da Assembleia de Deus, Senado da Fé, Ministério da Missão, que é o pastor Abdias, que é o meu representante legal aí, que está aí no estado da Paraíba para cumprir uma missão. Amém? É só essa parte aí que acho que o irmão deu para entender. A respeito, essa daqui é uma igreja aí em Brasília que eu tomava de conta. Essa é minha filha, essa e meu filho ali atrás. Então eu tenho 4 filhos, irmão, tudo na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém? Sobre o texto que foi lido, irmão, fala sobre o filho pródigo. Entenda que muitas das vezes nós conhecemos esse texto a partir do versículo de número 11. Só que a palavra do filho pródigo ela começa nesse versículo 1 e 2. Por quê?
Se você observar os dois primeiros versículos que foi lido, ele fala de dois tipos de pessoas. O primeiro, que significa, irmão, filho pródigo, que diz, olha, e aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, que era tido como filho pródigo, tá? Para ouvir. E murmurava, significando o filho mais velho. E murmurava os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, à vista desses fariseus, porque aí Jesus fala esses dois versículos para um povo, e de quem ele está falando? No decorrer seguinte, ele traz duas parábolas, duas histórias, trazendo valor à vida da ovelha perdida. E em seguida, algo de valor, que é precioso, que é a vida dos irmãos, que é a vida das pessoas que buscam fazer a vontade do Senhor. Aqui tem, irmão, no primeiro versículo, por isso que eu estou falando que vai ser um pouco diferente, eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção o que diz esta parábola. E queria que nós saíssemos daqui com o entendimento do amor de Deus sobre a nossa vida. Glória a Deus. Os publicanos eram os cobradores de impostos, judeu que estava a serviço do Império Romano. Os publicanos eram vistos pelo povo como traidores que extorquiam os próprios irmãos. Esses publicanos, irmão, eles trabalhavam a serviço do imperador romano e cobravam imposto. E para eles, os outros, eles eram tidos como traidor, pois eles cobravam imposto do seu próprio povo. Por isso que logo no primeiro capítulo ele fala sobre os publicanos e pecadores. Quem eram os pecadores? Já os pecadores eram pessoas moralmente marginalizadas e de má reputação na sociedade. Não possuía um padrão de vida aprovado pelos religiosos da época. E por isso eles eram excluídos por eles. Para nós entender logo os dois tipos de pessoas que Jesus, o próprio Jesus está falando nesta parábola. Por isso, entenda, por que Jesus, no primeiro dois versículos, ele está falando dessa parábola? Porque ele está falando para um povo, ou para esse publicano, que muitas das vezes é excluído do meio da sociedade. Quantas pessoas estão no mundo, quantas pessoas estão aí fora, que ninguém dá nada por eles. Jesus traz aqui, mostrando a ele o grande valor que essas pessoas têm para Jesus. Por mais que muitas das vezes o homem não dê valor, mas Jesus mostra o valor que essas pessoas têm, o valor que cada alma tem para ele. Continuando, os judeus, era recomendado, olha, irmão, isso aqui trata de religiosidade. Isso não é meio que eu tenho que falar. Mas para os irmãos entendam, era recomendado que invitasse a aproximar e ter contato com essas duas classes de pessoas. Na verdade, os rabinos nem mesmo ensinavam tais pessoas, porque para eles não tinha mais serventia nenhuma. Para eles não prestava para nada, era um povo excluído. E Jesus, quando vem, faz o contrário deles e mostra, irmão, que a religiosidade não serve para nada, só atrapalha. Muitas das vezes você quer ser muito religioso, quer ser uma pessoa que mostra que é do bem, que está com Jesus, mas por detrás tem uma capa, a religiosidade, que não tem amor, que não ama o seu próximo, que quer ser melhor do que o próximo. E a Bíblia mostra o contrário, ó. Esse tipo de comportamento escandalizava os fariseus e os doutores da lei. Eles ficavam indignados e frequentemente questionavam Jesus acerca disto. Os rabinos da época concordavam que Deus recebia pecador arrependido, mas eles não compreendiam que o próprio Deus era quem buscava tais pecadores. Jesus, a Bíblia diz, irmão, no Evangelho, que Jesus veio atrás dos perdidos, dos pecadores, as pessoas que estavam excluídas, as pessoas que ninguém dá nada por ela. Jesus mostra esse amor, esse tipo de amor dessas pessoas. É por isso que muitas das vezes nós não somos compreendidos, porque muitos dizem, mas fulano fez isso, fez aquilo, mas
a Bíblia diz que Jesus é para quem? Para aqueles que ninguém dá nada por eles. Pois o céu não precisa mais de médico, mas sim aqueles que estão perdidos. E aí, irmão, como diz de novo, o religioso, ele se engana porque não vê a forma de Jesus trabalhar. Ele não tem esse amor como Jesus vê. Por isso eles se escandalizavam quando Jesus estava em busca dessas pessoas, pregando para eles, junto deles. E aí eles se escandalizavam. No capítulo 12, olha, o perdido, o filho mais novo de sua parte da herança, ousado ele, insolente, ao que valente querer que o pai morresse, estivesse morto. Para o judeu, pois, jamais um filho mais moço teria direito de solicitar ao pai a parte da herança. Primeiro, porque ele não era o primogênito. Segundo, porque o pai ainda vivia. E essa postura da época era algo incomum. O filho mais novo estava quebrando os laços familiares e tratando o seu pai como se ele estivesse morto, sob o risco do filho mais novo se tornar rebelde, a ser apredejado até a morte. Quando o pai concede ao filho mais novo a sua parte da herança, ele vai contra a lei, porque protegia o interesse do primogênito. Irmão, aqui para nós entender uma parte, irmão, o tanto que Jesus está mostrando, o que o filho mais novo, o filho pródigo fez, algo terrível, algo escandaloso, algo que não deveria ser feito. Jesus está mostrando de uma forma que muitas das vezes, pessoa que está buscando fazer a vontade de Deus, e muitas das vezes, irmão, aqueles que estão saíram. Foi algo terrível. E nós vamos ver que a reconciliação, da maneira, não importa o que tu tem feito, o amor de Deus prevalece sobre a tua vida. Quando o filho pródigo está no campo da pobreza espiritual, social, ele desejava comer as vagens que estava alimentando os porcos, pois ele estava sofrendo insaniação, e o uso da alfarroba durante uma fome era provavelmente o resultado da resistência da alfarroba. E ao clima rigoroso da seca, durante um período de fome, aos porcos eram dados alfarroba para que não um fardo para os alimentos aos porcos dos agricultores. A árvore de alfarroba que menciona aqui, uma alfarroba levava 70 anos para dar fruto. Então era algo, irmão, que passava de geração em geração. Talvez um plantava e demorava para receber. Então era uma fruta difícil de dar naquela época. A reconciliação não se dá na pole, e sim na antiga Palestina. O fato de um homem correr era visto como inconveniente, ou como uma perda de dignidade. No versículo 28, o pai estava preparado a violar a tradição para reconciliar e dar boa nova ao seu filho, aos que encontrava perdido. O caráter do pai é definido pela expressão: tive compaixão, reconciliou sobre o seu, inclinou sobre o seu pescoço e o beijou repetidamente. Algo que chama atenção, irmãos. Quando Jesus observa, quando nós observamos o que Jesus tem na nossa vida, algo que estava perdido, algo que muitas das vezes estava sofrendo no mundo. E por que Jesus permitiu? Porque o próprio Deus, na palavra, permite que o filho pegue a sua herança e saia, muitas das vezes para nós aprender. O filho tinha tudo, nós temos tudo aos pés do Senhor. E quantas pessoas deixarem os caminhos do Senhor para viver uma aventura no mundo?
Quantas pessoas vivem dizendo, eu quero aproveitar o que está no mundo, eu quero aproveitar enquanto eu sou jovem, e se o inimigo vier, muitas das vezes vão lá se levar a tua vida, tu vai aproveitar o quê? Sem ter a salvação. E Jesus mostra aqui bem claro, irmãos, que não importa o que acontecer, a Bíblia diz a reconciliação. Embora ele não se postava com a tradição, mas o que ele queria mostrar para os fariseus, o amor de Deus sobre a vida daquele que busca o Senhor, daquele que volta à presença de Deus, daquele que quer o encontro com o Pai, embora tenha sofrido lá fora, mas Jesus mostra esse amor pela nossa vida, pela sua vida. É isso que Jesus busca ao ser humano, a reconciliação do pecado, daquilo que foi perdido. É por isso que no versículo aqui, irmão, no versículo de Romanos, eu até ler aqui, para que nós entendamos essa mensagem, eu só quero ler aqui Romanos capítulo de número 10, o verso 9 e o 10, que diz assim: se com a tua boca confessar Jesus como Salvador, e teu coração crer que Deus ressuscitou de entre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a tua boca confessa a respeito da salvação. É o que Jesus quer. Muitas das vezes nós não entendemos por que nós pregamos, nós anunciamos a Cristo e falamos que temos que confessar a Ele. Por causa desse versículo. Nós estava abandonado. O homem pecou contra Deus, se afastou da presença de Deus. O seu filho unigênito veio a este mundo para resgatar. E pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Para aqueles que querem. E por isso que esse versículo diz que nós temos que confessar com a nossa boca. Muitas das vezes as pessoas falam, mas eu tenho Cristo, eu ando com Ele. Mas você confessou publicamente? Mas você teve coragem de dizer que está com Jesus, confessa a Ele, que ama a Ele? Falta isso, como o versículo que foi lido aqui, que diz que, no versículo de Mateus, foi o irmão, o diácono que leu, Raimundo. Mateus, que diz o quê? Portanto, qualquer que confessar a Ele, né, publicamente, Ele jamais vai negar. Mas aquele que negar a Ele publicamente será negado diante do Pai. Porque temos que confessar a Jesus, mostrando que nós estamos com Ele, na reconciliação. Irmão, você não entende por que Jesus esvaziou de toda a sua glória, veio por meio de nós, irmão. Isso é como se fosse uma grande humilhação. Para quê? Para resgatar o seu povo. Por que nós precisamos confessar Jesus? Porque Ele já pagou um alto preço na cruz do cavalo por nós. O preço foi pago para todo aquele que nele crê e confessar o seu nome. Não é para mostrar apenas para a sociedade. Deus quer seu confessamento, que confesse publicamente, mostrando que Ele é o Salvador da sua vida, da sua alma. Por isso que Ele mostra que a reconciliou, né? E inclinou sobre o seu pescoço e o beijou. Isso o que, irmão? Publicamente a Bíblia diz que Ele quebra protocolo. E não importa quem olhe e fala isso. Não, Ele mostra o amor publicamente pelo seu povo, por aqueles que estão ouvindo a sua palavra, aquele que tem interesse em servir a Deus. Isso que nós precisamos entender. Que Jesus tem o melhor para nós. Muitas pessoas acham que essa vida aqui morreu, acabou. Não é assim, a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que depois da morte segue-se ao juízo as tuas obras que tem feito. Se morrer em Cristo, com Cristo reinará, com Cristo ressuscitará. Mas se morrer com Cristo, só vai ressuscitar no dia do juízo, para juízo eterno. Não tem meio termo, é a Bíblia que diz. Assim o seu coração compassivo, com compaixão, que recebe a confissão do seu filho.
A atitude amorosa do pai ao abraçar e o beijar o filho, considerando imundo, considerando perdido, considerando sujo do pecado, considerando que não, ele jamais teria, irmão, uma reconciliação se o pai não perdoasse. E aqui tem algo mais que eu quero colocar para a igreja. Como é que nós podemos dizer que amamos Jesus, que temos Jesus dentro do nosso coração, se nós não perdoar os nossos irmãos? Porque a mensagem que é dita é que desde o princípio, a mensagem é essa, que amemos uns aos outros. Independente do que ele seja, independente com a fé que ele prossiga, temos que amar. A atitude amorosa do beijar é consequentemente mostrado pelas leis da pureza. Judaico era um crítico contra a postura judaica de violência e exclusão dirigida àqueles que não os agradava. Nas regras de pureza, o perdão imerecido era posto do que era esperado. Em vez de favor, hostilidade, o rapaz contra na aldeia sobre o cuidado e proteção do pai. Era tudo, irmão, que muitas das vezes nós esperamos. A proteção de Deus. Que Jesus nos ame. Que Jesus nos guarde cada dia. É fácil nós falar que amemos Jesus e praticando aquilo que mais nós gostamos. Se nós somos obedientes aos nossos pais, nós fazemos a vontade de quem? Do Pai. Estamos sob a proteção do Pai. Jesus tem o melhor. Se dizemos que Jesus é nosso Pai, então por que não agradar? Por que não fazer a vontade de Deus? No capítulo 22 e 23, a melhor túnica, o anel, a sandália para o seu filho, mostra o amor do Pai, mostra o amor de Deus sobre a vida daqueles que voltam aos caminhos do Senhor, daqueles que procuram a casa de Deus. É um sinal para o resto da aldeia. Irmão, o que significa aldeia? Era como se fosse esse povoado, era uma cidade isolada. E vamos supor, para que você entenda que esteja ouvindo, que alguém daqui faz algo absurdo, algo que é reprovado para a maioria do povo, sai e vai embora, algo terrível. E Jesus está mostrando, irmão, que muitas das vezes você vai para fora, você vai apanhar. Enquanto você tiver dinheiro, você tem amigo. Enquanto você está bem, você tem companhia. Mas quando as coisas estão difíceis, você está só. Porque o único que não abandona é Jesus. Mas o homem pode abandonar. Enquanto tem riqueza, tu tem amigo, do bom e do melhor. Mas e depois? O filho pródigo passou por esse processo. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigo. Quando ele acaba tudo. E a Bíblia diz, irmão, que naquela época os judeus não podiam cuidar de porcos de forma nenhuma. Quem cuidava de porco era tido como imundo, impuro. Pela lei, jamais ele podia entrar na aldeia, porque ele cuidava de porco, e isso era imundo. E quando Jesus mostra isso, trazendo isso aqui, ele mostra para os fariseus religiosos que Deus não ama só de aparência, que Deus perdoa aquele que busca o caminho do Senhor. Quando ele retorna na frente de toda a aldeia, ele recebe o filho. E que o rapaz será tratado como filho novamente. Aqueles que voltam ao caminho do Senhor. Aquele que volta para Jesus. É cuidado. Jesus dá do melhor do seu amor. Irmão, quem falou que quem está em Cristo não passa luta? Passa luta. Só que a luta é diferente. Você tem fé. Você sabe em quem crê. Você sabe a quem está servindo, a Jesus. Glória a Deus, aleluia. É diferente do que não tem esperança em Deus de salvação. Um convidado honrado, um filho, a demonstração do extremo amor do Pai. E continua o pedido para matar um novilho.
cevado. No capítulo 30, representa, irmão, o clímax da sua hostilidade. Quando Jesus recebe o seu filho, quando Jesus recebe um pecador, é o que ele está mostrando. Um homem, uma mulher, uma pessoa que se arrepende. Isso aqui mostra a festa no céu. A alegria no céu por uma alma que se arrepende, que se chega ao caminho do Senhor. Essa alma estava perdida, essa vida estava perdida. E quando ele volta, Jesus recebe como filho e ainda faz o quê? Uma festa para ele. Versículo 25, a cena muda para o filho mais velho, que está de volta do trabalho, no campo. Esta imagem invoca o quadro do filho ainda em casa, porém distante do seu pai. Ao se aproximar, ele ouve a celebração de música. E ele chama um dos meninos, um dos criados, e pergunta: o que está acontecendo? A resposta segue no versículo 27. O teu irmão está presente. Matou o teu pai, o novilho cevado, porque em boa saúde o recebeu de volta. Em boa saúde recebeu de volta, consciente que precisava do Pai, da proteção de Deus. Ele volta aos caminhos do Senhor. Quando a Bíblia diz, irmão, que ele volta, Jesus recebe como filho do Pai de braços abertos aquele que busca o Senhor. No versículo 28, o filho mais velho, irado pelo rápido perdão oferecido ao seu irmão, e recusa-se entrar na casa para participar da celebração. Você já viu que muitas das vezes, irmãos, até mesmo na igreja, aquelas pessoas que se mostram religiosas, e às vezes quando alguém causa o mesmo pecado, sai fora, porque não anda na direção de Deus, e quando volta, alguém se levanta e fala: esse aí voltou para a igreja de novo, eu não dou um mês, ele está saindo da igreja. O irmão mais velho, irmão, que deveria receber, ele estava em casa, deveria receber, é o primeiro que reclama, é o primeiro que fecha a cara dizendo: o Senhor perdoou rápido demais, ele gastou tudo que ele tinha, o Senhor recebe de braços abertos. Muitas das vezes o mundo não entende isso, que o amor do Pai é maior do que muitas das vezes o erro que tu comete. Jesus está pronto a perdoar e mostra que o nosso coração, a nossa vida, o que nós devemos fazer é perdoar o nosso próximo. Jesus está mostrando esse amor. Imperfeito, queria a sua persistente recusa em entrar para juntar-se na celebração. Novamente, a trama é caracterizada pela distância e a separação entre o filho e o pai. Observe que a ira e a recusa de participar da celebração era insulto profundo contra o pai diante do público. Jesus, quando tem o melhor e ele perdoa muitas das vezes: por que o Senhor está fazendo isso? Por que fulano tem mais merecimento, recebe isso? Você não sabe o amor que Deus tem pela tua vida. Você não sabe o que Jesus tem para ti. Muitas das vezes você não entende por que muitas das vezes Jesus recebe. Quantas pessoas fez algo de errado e Jesus recebeu, Jesus tratou, Jesus tem dado o melhor, porque Jesus sabe perdoar, diferente de muitos que não sabem perdoar. Jesus trabalha com amor, Jesus sabe perdoar e receber os seus filhos. Contudo, paralelismo continuava quando mais uma vez o pai se humilha ao sair de casa para encontrar com seu filho. Uma demonstração de amor inesperado. Em vez de
censurar o seu filho, ele suplica para que entre. O conceito nosso é qual? Será que muitas das vezes você tem olhado assim, por que o Senhor trouxe essa pessoa? Por que o Senhor perdoou ele? E por que muitas das vezes que o mundo olha dizendo, os crentes querem ser isso, o irmão quer ser isso. Irmão, Jesus, ele tem amor incondicional. A porta está aberta para aquele que queira servir Jesus. Jesus, quando tu vier, ele vai perguntar, o que tu fez? Tu fez isso? Não, ele está de braços abertos, esperando encontro com ele. Ele tem esse amor, é o amor verdadeiro, é o amor que não olha o teu defeito, o teu passado, não olha o teu pecado, mas Jesus busca isso, que é a nossa reconciliação, a aproximação do Pai, como foi pregado. Esse é o final. Irmão, por quê? Muitas das vezes, essa palavra começa de lá. Se você observar, o filho mais novo representa o pecador e o publicano. Jesus, a Bíblia diz logo no começo que Jesus se aproxima ou está pregando, e quem para ouvir? Os pecadores. Aquele que não tem esperança. Muitas das vezes as pessoas falam assim, mas eu não preciso porque eu já sou bom, eu dou esmola, eu faço aquilo. Irmão, nós precisamos de Jesus. Tudo que nós temos foi Ele que deu. Jesus te deu saúde para tu trabalhar. Mas se não fosse o meu suor, a minha coragem, não teria trabalhar. E se Jesus não te dá? Quantas pessoas tem aí aleijado, com muita vontade de trabalhar, mas não tem essa força, não tem esse poder. E Jesus tem te conservado. Quantos laços Jesus tem quebrado pela tua vida para te dar o melhor. Quantos livramentos, irmão, fala que até de moto mesmo, Deus tem te dado. Porque Deus tem propósito em tua vida. E a ingratidão deixa passar. A ingratidão de um Deus que tem protegido a um povo. A atribuição a Deus. É Ele que cuida, é Ele que guarda. É Ele que nos livra, irmãos. Por isso, a representação do filho mais novo são esse pecador. E o que murmurava o filho mais velho? Os fariseus. Quando Jesus estava pregando a palavra aos pecadores, ele estava, Senhor, esses aí, para eles era escândalo. Para eles não servia de nada. Quantas das vezes o mundo tem virado a cara porque Jesus tem te acolhido. Porque Jesus tem recebido a tua oração, o teu louvor. Nós buscamos no Senhor e confiamos no Senhor. Para me encerrar, só um testemunho rapidamente. Não me lembro o ano correto. Eu me lembro que era dia 8 de dezembro. Lá em Brasília, eu trabalhava numa empresa. Um fio de alta tensão, de baixa tensão, transformador, quebrou, pastor. Foi eu e um amigo meu, que estava trabalhando, fomos emendar esse fio. Lá tinha duas vilas de casa igualmente aqui, uma em cima e outra embaixo. Eu desliguei o transformador da rua de cima. Só que o fio que vinha da outra rede, do outro transformador, encostava no mesmo poste que eu ia subir. E a questão é, eu não sabia. Para mim era uma rede só. Dia 8, bem cedo. Pego o cinto, espora, surro nesse poste, igual esse poste de cimento aqui. E me lembro que, quando eu subi, eu tinha uma corda, que era para amarrar na corda do fio para subir. Que era para me puxar o fio para emendar. Eu levo essa mão, eu estava lá, levo essa mão aqui na rede que eu tinha desligado. E quando eu levo essa para o mar, eu levo um choque. Não sei, minha mãe está ali dentro. Quando eu levo a mão, eu levo um choque. 380 volts e fico lá balançando, pastor. Quando isso acontece, o fio bate no outro, a minha mãe na rua de baixo começa a gritar, meu filho está morrendo, meu filho está morrendo. Irmão, eu tive a experiência, posso dizer que vi a morte de perto. E falo para você, não tem saída. Aquele que pega no fio, igual eu peguei, para sair. Deixa eu só fazer aqui para os irmãos entenderem. No poste, na escola aqui, eu pegava
olhava aqui, com meus pés no corte, eu forçava com toda a força que eu tinha para trás. Não sai. Não sai. Não tem saída. Não tem. Por quê? Porque quando você leva um choque, principalmente um choque desse, quando você pega, o seu nervo retrai. Não é questão só de força, o seu nervo retrai. Uma pessoa que morre de choque, pode ver que ele fica pequenininho, porque o nervo vai retrair. Por isso que tem um ditado que muitas vezes quando você for testar alguma coisa, testa assim, com as costas da mão. Porque quando você leva um choque, ela faz isso. Ela retrai. E ali eu olhava, pastor, embaixo de onde o pessoal passava, rapidamente, a minha mente veio, vou morrer aqui, porque não tinha saída. E ali, onde o pessoal passava e vai olhar, eu falei, todo mundo vai passar aqui e vai ver meu corpo pendurado nesse poste. Porque não tinha, toda a força que eu tinha, toda, não saía. E a questão de eu ter pegado em duas fases, não tinha nada a ver com fazer terra. Jesus, às vezes, quer falar ao teu coração de uma forma que, às vezes, você não entende no momento, mas depois você vai entender. Da mesma forma que Jesus falou comigo naquele dia. Eu não ouvi a voz de Deus como aqui ouve a voz de que a pessoa está falando certo. Mas dentro do meu coração eu entendi. E ele falou desse jeito. Tira teus pés da espora. Tira. Irmão, quantas das vezes você está numa situação difícil e Deus falou no teu coração e muitas das vezes você não entende. Mais na frente, muitas das vezes você está de frente de uma TV e Deus fala, vai orar. À vontade. E muitas das vezes você fala, mas é coisa do meu coração. Vá um pouquinho. O Espírito Santo está falando. E ali naquele momento eu falei, vou morrer rapidamente. E aí eu olho um pouquinho para trás para ver se o inimigo estava do meu lado, poderia me socorrer. Quando eu abro a boca não fecha e começa a entostar. E falei, acabou. Mas quando Jesus fala no meu coração, tira, sem entender. Eu, como eletricista, tenho 2 cursos, tanto predial como industrial. Eu tenho 2 cursos desses. No momento, se eu fosse pensar, eu entender. Não adianta porque eu não estou fazendo terra. Mas só que eu ouvi e na hora eu entendi. Tirei. Quando eu pulo, irmão, quando os pés saem, o meu corpo desce. Quando o corpo desce em pendura, minha mão sai. E aqui, ainda tem a marca. Não sei se dá para os irmãos ver. Foi no pulso, esse braço queimou todo. Todo. Por que Jesus me tirou daquele? Porque Jesus tinha obra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A forma que Deus também te ama. E eu creio que esse propósito e esse testemunho, Jesus está falando com alguém. Às vezes você pode olhar para a sua vida e falar, minha vida não tem saída. E eu te falo que tem, porque eu saí de uma muito pior do que você está. Jesus é a saída. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Se não há vida fora de Jesus, Jesus é a vida. Muitas das vezes as pessoas morrem, perdem a vida, mas não dá o passo a torcer a Jesus. Às vezes, muitas pessoas são provadas, passadas em luta, para glorificar o nome do Senhor. E em vez de nós glorificar, nós temos murmurado. Ei, Jesus está falando, a murmura, Deus não trabalha. Glorifica a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu saí da morte naquele dia, estou aqui hoje. Outro livramento aconteceu, mas esse foi um dos maiores que eu vi na minha vida. Jesus me deu esse livramento, para que hoje eu estivesse falando que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus, não importa a situação, Deus trabalha no impossível para te dar a vitória. Glória a Deus, aleluia. Amém? Quero agradecer a Deus nesta noite, a vida da pastora e do pastor. E de todos os irmãos que estão aqui nesta noite, que vieram para glorificar o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um. E de lá, irmão, mesmo estando em Brasília, estarei orando por vocês, por cada um, apresentando. Assim como eu sei que vocês também, não pode não ser todos, mas alguém vai orar por a minha vida também. Glória a Deus, aleluia. Nós somos irmãos em Cristo. Então, para isso, nesta noite, eu creio que Deus falou com alguém aqui. Amém? E que Deus abençoe. Se coloque de pé nesta noite em nome do Senhor Jesus. Posso dizer, como os irmãos veem, sou testemunha viva que Deus fez na minha vida.
Deus pode fazer na tua vida também. Amém? Porque Deus tem o melhor para